moçadinha, tudo bom com vocês? Espero que sim. Aqui é o professor Rodolfo e a gente vai dar continuidade nos nossos estudos aí. Hoje, especificamente, a gente vai falar um pouquinho sobre a formação dos primeiros povos, das primeiras comunidades, das primeiras sociedades mais organizadas. Essa organização só se deu basicamente por conta de alguns fatores, né? E não acontece ao mesmo tempo em todo lugar no mundo, vamos deixar isso bem claro. Mas um fator foi muito importante, que é a escrita. Essa escrita, ela passou a organizar essas sociedades e deixar registros. Vamos dar uma olhadinha como que isso aconteceu e ao mesmo tempo vamos verificar, vamos estudar de que forma que essas primeiras comunidades se organizaram por meio de um rei, de um líder, de soldados, sacerdotes e outras pessoas que faziam algumas funções. Presta atenção comigo, tenho certeza que vocês vão gostar aí. Vai lá, segue aí comigo, vamos lá. Vamos então dar uma olhadinha de que forma que os povos, de modo geral, se organizaram, né, no mundo. Fazendo só uma recapitulação, lembrando um pouquinho que as comunidades, de um modo geral, elas a gente chamava de nômades. O que que é nômade? Não tinha um lugar fixo, cada hora espalhava de um lugar para o outro. Bem, esse processo de ser nômade para ser sedentário, ou seja, de ter um lugar fixo, a partir principalmente do desenvolvimento da agricultura, a gente pode dizer que ela aconteceu no mundo inteiro ao mesmo tempo? Não aconteceu isso. Muitas comunidades, por muitos anos, continuaram ainda suas vidas nômades, né? Pra ter uma ideia, até hoje existem povos no interior de florestas aí que ainda são nômades. Então essa sedentarização, ela não é algo uniforme, ou seja, igual em todos os povos, em todos os lugares. No entanto, a história, os historiadores, com a intenção de facilitar o estudo, dividiu a história em alguns períodos. Então vamos lá. Então, quer dizer, não aconteceu de forma igual, mas para facilitar os estudos, nós consideramos que o fim da pré-história e o início da Idade Média têm uma data. Inclusive, até dentro da Idade Média, os historiadores ainda dividem ainda, por exemplo, a Antiguidade Oriental, que vai pegar lá os mesopotâmicos, os persas, os fenícios, os egípcios, os hebreus e tantos outros povos, e a comunidade que a gente vai chamar de clássica, a história antiga clássica, mais especificamente com os gregos e os romanos. Aí a gente já estaria no finalzinho da Idade Antiga, entrando na Idade Média. Por que essas divisões aqui todas? Para facilitar os estudos, meus queridos. Nós não podemos considerar isso aqui como algo igual no mundo inteiro. Será que a Idade Antiga ela aconteceu ao mesmo tempo na Europa, no Oriente, no Brasil, na América do Norte? Não. Mas os historiadores tinham que ter algo para se embasar para organizar a história. É óbvio que cada povo em cada local faz essa organização, né? Por que eu estou falando disso? Porque era necessário criar algo para marcar o fim da pré-história e o início da história. Né? A Idade Antiga, Média, Moderna e Contemporânea faz parte da história. E a pré-história é antes desse período, é um período muito mais longo. A minha pergunta é: o que marca o fim da pré-história e o início da história? Vocês se lembram? Beleza, tem gente que lembra, tem gente que não lembra, e não tem importância. Nós estamos aqui exatamente para ver que o que marca o fim da pré-história e o início da história é o surgimento da escrita. O surgimento da escrita. Ela é fundamental para nós compreendermos aqui. Bem, isso significa que a escrita também surgiu ao mesmo tempo em todos os lugares do mundo? Não, também não foi assim que aconteceu. O que nós temos é um encontro de escritas diferentes em lugares diferentes, onde que os próprios historiadores não sabem direito onde começou. Ela pode ter acontecido aqui na região da América Central, mais especificamente entre os maias,
já há relatos nesse sentido. Hoje os historiadores colocam a escrita mais antiga como a dos sumérios, que a gente chama de cuneiforme, que na Mesopotâmia. Já há escritas mais antigas, que alguns historiadores consideram mais antigas, na região da China. Então, não se tem algo assim com certeza do que foi, mas que foi um marco. Por quê? Por que, que a escrita ela é um marco divisório? Gente, daqui para trás, nós não tínhamos história? Lógico que sim, só que não era uma história anotada, escrita. A gente sabia história a partir de ossos, de cerâmicas, de desenhos, de restos de fogueiras, ou seja, registrado, anotado é a partir daqui. Agora, por que criaram a escrita? Qual foi a função, independente se seja dos maias, dos sumérios, dos chineses, para que fazer a escrita? Está aqui, gente. Necessidade de registrar as atividades do dia a dia. Então, a escrita, ela precisava, nas comunidades mais complexas, registrar, por exemplo, a produção agrícola. Será que a produção agrícola desse mês vai ser igual ao do mês que vem? Precisa ter isso anotado. E se precisar fazer pagamentos? E se eu pegar o produto de uma região e tiver que pagar, tem que ter isso registrado. E se eu precisar criar leis para que coloquem normas? Também precisa ser registrado. Recebimentos, comércios, textos religiosos precisavam agradecer a Deus, aos deuses, pelo que eles estavam tendo. Isso tudo vai gerar uma necessidade de registro. E as principais formas de registros antigas encontradas são cuneiforme. Por que cuneiforme? Porque eles usavam uma placa de barro, argila, e vejam, uma ponta de estilete, é como se fosse a ponta do seu lápis, da sua caneta aí. E eles iam fazendo esses desenhinhos. Por isso que formavam cunha. É um cone, imagina um cone. É como se fosse um cone. Por isso, cuneiforme, em forma de cunha, de cone. Olha aqui um exemplo. E um outro modelo são os hieróglifos, que são desenhos que podem representar aí uma ideia, uma palavra, alguma coisa assim. Esses hieróglifos ficaram muito marcados no Egito, mas também foram encontrados, por exemplo, entre os maias na América Central, né? Em alguns casos, inclusive, encontraram rolinhos com alto relevo, igual carimbo, onde eles iam girando esses rolinhos e ficava desenhado na pedra. Então, tudo isso era forma de registrar as coisas do dia a dia que acontecia. Principalmente quando a gente pensa em atividades econômicas e a necessidade do surgimento de um comércio. Vamos lembrar uma coisinha? A princípio, esses povos eram nômades, já disse isso. Com o passar do tempo e o descobrimento da agricultura, eles se tornam sedentários. Beleza, se eles são sedentários, estão produzindo lá o trigo, o sorgo, a ervilha, o milho, não interessa qual seja a produção. Eles têm que produzir o suficiente para a comunidade que vive ali. Tá, se eu preciso de 10 sacos de trigo para que eles possam sobreviver, e se por um acaso a produção foi tão boa e gerou 15 sacos de trigo? Esses 5 sacos excedentes que sobram vão ser armazenados. Por isso que eu tenho que ter, inclusive, vasos para guardar esse excedente, essa sobra aqui. Mas na próxima produção deu mais de novo, né? Era mais do que suficiente para alimentar. Só que nós temos trigo, mas não temos ervilha. Já pegou o que dá para fazer, né? Dá para trocar com outros povos. Essa troca de um produto por um outro produto, a gente vai chamar de escambo. Foi a primeira forma de comércio que existiu. O escambo, troca de produto por produto. Não vá pensar que é a troca de comida por comida. Porque eu posso trocar, por exemplo,
um cereal por um vaso. Eu posso trocar um porco por uma espada. Então é a troca de produtos, de um modo geral. Tá? Acontece que com esse desenvolvimento maior da sociedade, a gente vai perceber que era necessário ter funções diferentes, ter uma divisão do trabalho. Então tem que ter uma pessoa, por exemplo, responsável pela irrigação, uma pessoa responsável pelo armazenamento, uma pessoa responsável pela produção agrícola, uma pessoa responsável pela contagem, uma pessoa responsável pelo escambo. Ou melhor, uma pessoa não, várias pessoas. Isso vai levar à divisão do trabalho, principalmente naquelas comunidades que estavam aumentando cada vez mais. Isso vai gerar um trabalho especializado. Aquele que é especializado na irrigação, aquele que é especializado em preparar o solo. Agora, quem vai organizar isso? Quem vai ditar as leis? Quem vai punir aqueles que não cumprirem com as suas obrigações? É aí que surge a figura do governo, do Estado, de um rei que vai organizar essa sociedade. Não se sabe ao certo quem foi o primeiro rei na história, o primeiro chefe. Provavelmente em algum povo onde o mais inteligente, o mais forte, o mais manipulador, o mais influenciador acabou se sobressaindo, né? Uma forma bem interessante de a gente perceber, na Suméria encontraram o estandarte de Ur. É uma caixinha de aproximadamente 20 centímetros por 50 centímetros, mais ou menos o tamanho do seu braço, né? E aqui mostra bem claro as divisões sociais. Então, ao invés de eu colocar uma pirâmide aqui, vamos dar uma analisar esse documento, que é um documento histórico da época. Vocês conseguem observar aonde está o rei aqui? Analisando. Aqui, né? Ele é o maior. Vejam, ele está numa posição acima de todos. O lado de trás aqui desse estandarte de Ur mostra uma batalha, uma guerra onde que eles venceram essa guerra. E aqui, por exemplo, nós temos quem? Podem ser os sacerdotes, né? Os religiosos, os altos funcionários, os militares, e eles estão brindando. Eles estão comemorando. Vejam que tem pessoas servindo aqui. Olha, vocês viram que aqui tem uma pessoa tocando uma espécie de uma harpa? E aqui tem uma mulher que está cantando. Podemos representá-los como os artesãos. Vejam a hierarquia sendo colocado, um melhor do que o outro. E abaixo? Podem ser os camponeses. Olha aqui. Eles tocando os animais, indo produzir. E quem está abaixo dos camponeses? Vejam, escravos, trabalhando pesado, trabalhando muitas vezes para sustentar os que estão aqui acima. O mais importante do que simplesmente decorar quem vem primeiro, quem vem segundo, é a gente entender que esse documento chamado de Estandarte de Ur mostra o quanto que essa pirâmide social, por que pirâmide, né? Que tem alguém que está no topo, que vem diminuindo aqui, era rígida e dividida em classes sociais. Cada grupo com a sua função, cada um com a sua obrigação dentro da sociedade. Vamos falar nessa aula de hoje, mais especificamente sobre as questões religiosas, as questões que ligavam os seres humanos aos seres celestiais. De que forma que eles acreditavam? Como surgiu? De que forma que eles cultuavam? Qual era a função das práticas religiosas? Preste atenção comigo, vamos dar uma olhadinha, que de um modo geral, depois a gente vai ver, obviamente, cada povo tem as suas particularidades, mas de um modo geral, de que forma que se desenvolveu a religião nos povos da antiguidade. Acompanhe aí comigo, gente. Religião nas civilizações da antiguidade. Vamos que vamos, então, aqui, gente, vamos falar um pouquinho de como era a crença, como era o modo de ver as divindades? Bem, a primeira coisa que a gente tem que perceber aqui, meus queridos, é que os povos, desde a pré-história, eles sempre observavam os fenômenos da natureza, tais como sol, chuva, os raios, as tempestades e as secas. Agora, por que isso tudo acontecia?
Como explicar? É óbvio que os primeiros povos da humanidade, eles não tinham uma explicação técnica, científica, para entender como funciona o Sol, ou o que era o Sol, como chovia, os raios e assim por diante. É aí que vai entrar a necessidade de encontrar explicações para isso. A humanidade se moveu em responder os seus enigmas, as suas dúvidas. E no caso aqui, para explicar os fenômenos da natureza, a melhor explicação era os deuses. Eram deuses e deusas, seres divinos, seres espirituais que faziam essas coisas. Portanto, a gente considera, nós historiadores consideramos que essas divindades foram criadas para explicar isso daqui. Ou foi a forma mais simples que eles encontraram para dar explicações para os fenômenos da natureza. Como eles acreditavam que tinha um responsável pelo sol, ou o próprio sol poderia ser um deus, o responsável pelas chuvas, pelas tempestades, pela seca, a gente vai dizer que eles acreditavam em vários deuses. Mas isso tem um conceito. E é esse conceito que eu quero que você anote aí, que é essencial para entendermos. Palavra-chave importantíssima: politeísmo. Politeísmo. Poli, vários. Tel, Deus. Deuses, no caso. Então, politeísmo nada mais é do que a crença em vários deuses. Anote aí no seu caderno. Isso é um conceito muito importante. Agora, onde cultuar esses deuses? Vamos esperar a chuva e rezar para o Deus da chuva no meio da chuva? Vamos no meio das secas e pedir para que os deuses melhorem as condições? Não, eles começam a criar ambientes propícios para isso, que são os templos. É aí que nós vamos ter essas espécie de pirâmides, né? Não é muito parecido com as pirâmides que você está acostumado a ver, mas são pirâmides que a gente chama de pirâmides escalonadas, que dão acesso a partes mais altas por rampas, e que esses templos vão ter várias funções. De um modo geral, os templos na Mesopotâmia, elas eram chamadas de zigurates. Zigurates. Para que servia esses templos? Ah, professor, servia para rezar? Não é só isso. Os templos também tinham a função, por exemplo, de observar os astros, olhar as estrelas. Por quê? Porque eles acreditavam que lá que viviam os deuses. Daí o grande conhecimento astronômico que esses povos vão ter. Armazenar comida, aquilo que sobrava, né, a gente já viu isso, o excedente da produção tinha que ir para algum lugar. Era guardado nos zigurates. Distribuir a produção e guardar essa produção, né, armazenar, tá dando o mesmo sentido aqui. Por quê? Porque como eram pirâmides muito grandes, era ótimo local para poder distribuir, fazer a organização aí dessa alimentação. Além do que, isso tudo auxiliava a guardar as riquezas, porque era um local sagrado, né? Essa pirâmide aqui, a pirâmide de Nana, que fica na atual Iraque, era um local de encontro, era o ponto estratégico onde se cobravam os impostos, se guardavam as contribuições e assim por diante. Bem, agora quem organizava tudo isso, né? Eram os deuses? Não, deuses são seres espirituais. Tinha lá os sacerdotes, mas tinha uma figura considerada mais importante, que eram os próprios governantes. Os governantes. Por que esses governantes eram tão importantes? Porque eles eram considerados os próprios deuses, ou filhos desses deuses, ou representantes desses deuses. Essa forma de governo, muita atenção, outra palavra, só aqui são 3 palavras-chave, hein? Politeísmo, zigurates e agora teocracia. O que é uma teocracia? Teo a gente já viu, né? Tá aqui, ó, é Deus. E cracia é governo, é administração. Então, um governo teocrático é um governo pelo qual os governantes, os chefes, os líderes eram considerados deuses na Terra. Ou o governo em si era um governo focado na religião. Bem, uma vez que a gente já entendeu o conceito religioso, a gente tem que ver que isso aconteceu num determinado local primeiramente. Então, vamos dar uma olhadinha nas civilizações mesopotâmicas. Olha aqui o mapa da região onde essas ideias começaram a surgir.
A primeira coisa que é importante a gente entender é que essa é uma região cercada por desertos, portanto, não era uma região simples de se viver. Uma vez que você tem esse conceito na sua cabecinha, a gente tem que entender por que essa região é chamada de crescente fértil. Mais um conceito essencial que você tem que ter anotado aí no seu caderno. Pode anotar aí. Crescente fértil. Por que tem esse nome? Crescente. Vocês percebem que parece uma lua? É uma lua em qual fase? Na fase crescente. Esse local, então, parece, né, lembra, o formato lembra uma lua, por isso crescente. E por que fértil? Porque tem muitos rios aqui. Olha, Rio Nilo, temos aqui o Rio Jordão, temos o Rio Tigre, o Rio Eufrates, são vários rios. E esses rios vão dar origem às primeiras comunidades, aos primeiros povos. Então, aqui, por exemplo, o Egito. O Egito se desenvolveu graças ao Rio Nilo. Os povos da Mesopotâmia, que é o que nós vamos estudar especificamente nesse capítulo, se desenvolveram graças a esses dois rios. Vários povos aqui, né, como os hebreus, depois como os fenícios mais ligados ao mar, mas os hebreus, por exemplo, que tinha aqui o Rio Jordão, também estavam ligados aos rios. Por quê? Porque esse rio servia para beber água? Não é só isso, gente. Tem uma questão muito forte de fertilidade para irrigação e, com isso, obviamente, a produtividade local. Tá? Então, crescente fértil é por conta disso. Crescente, formato de uma lua crescente fértil, porque esses rios deixavam o ambiente propícios, bons para a agricultura. Mas o nosso foco de estudo agora, como está aqui o título, é Mesopotâmia. E por que Mesopotâmia? O que significa isso? A palavra Mesopotâmia, que é essa região aqui em específico, é porque ela está entre dois rios importantes. Quais são eles? Os rios Tigre e Eufrates. Essa região aqui foi muito disputada na antiguidade, exatamente por conta dessa fertilidade. Dá para entender por que a gente começou com deserto? Porque os locais que não eram, que tinham rios, que dava para se produzir, vai ser muito disputado. Né? E é aqui que vão surgir as primeiras comunidades, as primeiras civilizações que vão trabalhar a terra, os canais de irrigação e que vai ajudar a desenvolver as primeiras atividades agrícolas e pecuárias. Isso é óbvio, vai gerar uma riqueza muito grande no local, por isso que ela foi muito disputada por muito tempo, e que para eles controlarem as cheias ou as secas desses rios, eles tinham que construir canais de irrigação, diques, barragens, para ter um controle das águas. Isso tudo aqui vai ajudar muito no desenvolvimento desse local. Atualmente, né, você poderia me perguntar, onde que é isso hoje, professor? Hoje nós estamos aqui, ó, nessa região, mais especificamente do Iraque. Pega um pedacinho do Irã, né? Olha aqui, pegaria um pouquinho essa parte aqui do Irã. Temos a Síria mais aqui acima. Ou seja, região que a gente chama de Oriente Médio. Espero que tenha entendido, gente. Hebreus, povos hebreus. Quem foram eles? O que desenvolveram? O que nós temos hoje de tão importante que os hebreus lá atrás começaram a desenvolver. Acompanhe aí comigo o desenvolvimento do povo da Bíblia, da Torá, que era o livro sagrado deles até hoje para os povos judeus. Atenção comigo aí, vocês vão entender muito bem aí. Vamos lá, gente. Bons estudos! O povo hebreu, os hebreus aqui, vamos analisar. A gente vai fazer de uma maneira bem rápida, né? A história do povo hebreu é uma história muito complexa, com bastante detalhes, que não é o foco nosso agora. A gente vai pegar as ideias centrais aqui para entender os povos hebreus. Muito bem. Começando, gente, que você pode falar, nossa, professor, mas o mapa dos hebreus é o mesmo do mapa da Mesopotâmia? Sim, porque eles são da mesma região, a região da Crescente Fértil. Para a gente começar a entender, a gente tem que entender alguns nomes importantes, tais como Abraão, Isaac, Jacó. Esses personagens são considerados os patriarcas. Palavrinha-chave, pode anotar aí no seu caderno. É importante. O que é um patriarca? São os pais, os chefes, os primeiros, que segundo os costumes desse povo,
eles tinham uma ligação muito forte com Yahvé, Javé, que nada mais é que Deus, né? E Deus teria conversado e falado a princípio com Abraão, que vivia aqui em Ur, ó, Mesopotâmia, dito para ele que ele iria sair dali e iriam conduzi-lo a uma terra prometida, a uma terra sagrada, a uma terra santa. Abraão, o patriarca, lidera o seu povo e sai em caminhada até o momento que eles chegam no local em que Javé, teria dito onde era o local que ele deveria ficar. Esse local aqui, né, na verdade ela domina toda essa região aqui, nós vamos chamar de Canaã. Canaã. Bem, por que Canaã vai ser um local tão importante nesse momento aqui? Dá uma olhadinha no mapa. Eu tenho Mesopotâmia de um lado, eu tenho Egito do outro, eu tenho terras férteis. Nós temos um rio que passa por aqui, que é o Rio Jordão. Então, é uma terra disputada, importante. E é aqui que esse povo hebreu vai começar a sua história. Passando depois para o filho Isaac, que já nasce na fase mais de velhice de Abraão, e depois de Jacó, e assim por diante. Não vou entrar nos detalhes aqui, mas é importante vocês entenderem o contexto histórico. Bem, viveram aqui por muito tempo, desenvolveram as suas culturas e essa crença dessa ligação forte com Deus. Perfeito. Uma vez entendido isso, a gente tem que entender que, como era muito comum na região, houve um período de forte seca. Seca. Lembra-se que eu disse que as águas deveriam ser muito controladas, porque do mesmo jeito que ela poderia vir muito forte e destruir tudo, poderia ter período que não tivesse água. E foi o que aconteceu. Uma seca muito forte abateu-se sobre a região, na verdade, provavelmente aconteceu em toda a região, e os hebreus acabaram indo pedir ajuda até a região do Egito. Egito, que já vivia uma fartura. Aí tem toda uma história de José, que era descendente dos hebreus, que já era um príncipe aqui do Egito, teria acolhido, então, o povo hebreu, que passou a viver aqui, a princípio em certa harmonia, mas com o passar dos anos, com as mudanças de faraós, né, os chefes aqui, os hebreus crescendo muito, passaram a ser uma ameaça para o povo egípcio. E os egípcios viram nesse povo hebreu um ótimo grupo para ser escravizado e trabalhar forçado para eles. É com isso que nós vamos ter os cerca de 400 anos. Lembrando que os números, né, como são bíblicos aqui, são muito mais simbólicos do que realmente constatados. Mas cerca de 400 anos de escravidão. Até que um desses hebreus, que teria sido colocado, teria sido criado pela família do rei, Moisés, lidera o povo para o êxodo. Atenção para essa palavra, êxodo, que vai ser o quê? Vai ser a saída, a fuga do Egito. Tem até aquela famosa passagem que Deus teria conduzido junto a Moisés e passado pelo Mar Vermelho, né? O Mar Vermelho teria sido aberto, olha aqui, ó. E eles passarem a pé enxuto rumo à Terra Santa. Só que quando eles saem daqui, eles já saem divididos em 12 grupos diferentes, as famosas 12 tribos de Israel, liderados por Moisés. E aí começa a ter alguns problemas sociais, eles não se entendendo, agindo de maneira que não era conforme o que estavam acostumados dentro da religião hebraica. É aí que entra a história dos 10 mandamentos, que Deus teria, por meio de Moisés, enviado 10 leis básicas que todos deveriam seguir. Então é daí a origem dos 10 mandamentos. Essa fuga, essa saída também deu origem a uma tradição judaica chamada de Pesach, que é a Páscoa, que para o cristianismo é um pouco diferente, né? É mais a ressurreição de Jesus Cristo, mas que o judeu também comemora porque foi essa fuga de volta para a Terra Prometida. De volta para a Terra Prometida, depois de muitos anos de caminhada, eles chegam, óbvio, a Terra já estava ocupada, já tinha gente ali, tiveram que ter guerra, né? Os filisteus e outros povos aqui tiveram conflitos, mas dominaram a terra. Tanto é que
Como agora tem um conjunto de leis, quem é que vai governar? É o que nós vamos chamar de juízes. Os juízes vão colocar em prática os mandamentos divinos. Destacamos os juízes aqui, Josué, Sansão e Samuel. Com o passar do tempo e a necessidade de uma centralização maior do poder, né? Lembrando que juiz não é um juiz apenas que determina uma lei, mas é um chefe espiritual, é um chefe político, é um chefe econômico. Esses juízes vão dar lugar ao que nós vamos chamar de reis, com a função de centralizar mais o poder, de ter alguém com braço forte que defenda o território, que, como eu disse, é um território muito desejado pelos outros povos. Então, os reis, vamos destacar aqui Saul, Davi e Salomão, vão centralizar o poder em suas mãos e vão criar muralhas, templos e fazer o necessário aí para manter aí o povo hebreu nessa região. Muito bem, Salomão era um rei muito conhecido, muito famoso, muito inteligente, que vivia, como eu disse para você, aqui provavelmente nessa região aqui, né? E ele faleceu. Com a sua morte, houve uma disputa para ver quem ficaria no poder. E isso levou à divisão do reino em dois. O reino de Israel ao norte, com sede na Samaria, e o reino de Judá ao sul, com sede em Jerusalém. Essa divisão, por não se entenderem, obviamente, né, cada um querendo dominar as suas partes, não foi nada benéfica para o povo hebreu. Por quê? Porque quando eles estavam juntos, eles eram mais fortes. Com a separação, houve um enfraquecimento. Tanto é que os assírios invadem e dominam Israel, e a Babilônia vai invadir e dominar os judeus aqui, né, a região de Judá. Isso vai fazer com que o povo hebreu fique dominado por vários povos por muito tempo, por muitos anos, e vai obrigar esse povo a fazer uma coisa chamada diáspora. Eles vão se expandir, eles vão se espalhar para outras partes. Palavra essencial, anote no seu caderno, muito importante. Muito bem, eles ficaram sob domínio de muitos povos, inclusive até mesmo os próprios persas vão chegar e vão libertar aqui os judeus, mas vão manter sob o seu domínio, vai ser uma liberdade parcial aí. O reino de Israel também depois vai ser liberto, mas os hebreus vão cair nas mãos também de medos, que é um outro povo que vivia por aqui, gregos, até que depois desse domínio de vários povos, né, eles vão passar a ser conhecidos já como judeus, até que eles caem nas mãos dos romanos. Esse detalhe é um detalhe muito interessante. O fato do povo hebreu estar sempre sendo dominado por outros povos, mas os romanos, para a gente, tem um destaque muito importante. Por quê? Porque os romanos, impondo as suas vontades, eles vão levar a várias revoltas nessa região. E essas revoltas vai acabar com que no ano 70, já depois de Cristo, após diversas rebeliões contra as opressões dos romanos, que cobravam impostos e tudo mais, Jerusalém fosse totalmente destruída. Totalmente não, sobrou um muro, que até hoje é considerado um muro sagrado, é o Muro das Lamentações. E aí começa o que a gente vai chamar de segunda diáspora, ou a diáspora em si. Porque aqui eles até saíram para algumas regiões, mas puderam retornar depois. Com a segunda diáspora, os judeus se espalham para mais de 100 países. Para vocês terem uma ideia, eles se espalham no ano 70 depois de Cristo e só vão conseguir ter um território próprio no ano de 1948, após a Segunda Guerra Mundial. É óbvio, esses hebreus, no caso aqui já chamado de judeus, lembrando que os hebreus são os ancestrais dos atuais judeus, não tiveram grandes obras que ficaram para a história, não tiveram grandes desenvolvimentos tecnológicos que ficaram para a história, mas eles deixaram um legado. O que é um legado? Uma contribuição para a história que influencia boa parte da humanidade. Provavelmente você mesmo pode ter uma influência do que os judeus, no caso os antigos hebreus, deixaram, que é o monoteísmo.
politeísmo. O que é isso, professor? Anote aí. Não tem politeísmo? Crença em vários deuses, nós temos um monoteísmo. Mono, um, crença em só em um Deus. É com base nesse monoteísmo, nessa crença de um só Deus, criada pelos hebreus, que hoje nós vamos ter as principais e maiores religiões no mundo, que são elas: o cristianismo, independente se é católico, se é protestante, evangélico, não interessa aqui, mas o cristianismo, o islamismo, que é uma religião muito forte e vem crescendo muito atualmente, também acredita em um só Deus, ou o próprio judaísmo, que é a ligação direta que teve com os hebreus. Valeu, gente. Espero que tenha entendido aí. Bye, bye.